Você que está assistindo esse trabalho da disciplina de Teoria da Comunicação ministrado pela professora Silene Victor na Faculdade Casper Libero. Por meio dele, a gente veio aplicar nossos estudos da Escola de Birkman no mundo contemporâneo. Com base em estudos e pesquisas, acreditamos que os LGBTs estão muito nas mídias, porém ainda vivem em um cenário de horror e de ódio causado por uma cultura e sociedade extremamente machista e preconceituosa. Vivemos em um mundo caótico, e conversar sobre esse tema, o interligando com a comunicação, é algo de extrema importância para nós, futuras relações públicas. Meu nome é Cristiano Rodrigues e eu sou professor do Departamento de Ciência Política da UFMG e eu trabalho, com movimentos sociais, em relação entre movimentos sociais e Estado, basicamente com temas ligados a gênero e raça. Então, parece que o grande debate, sobre o qual o movimento LGBT incide e vários outros movimentos que lutam contra outras formas de opressão, também elas partem de um princípio de igualdade, talvez como um farol, a ideia de que todos nós sejamos iguais diante da lei, que há princípios humanos básicos que a gente deve seguir. E eu acredito que o grande impacto do movimento LGBT é, por um lado, mostrar as diferenças internas dentro da própria comunidade LGBT, essa identidade que a gente construiu são diferentes, e que, obviamente, eles são impactados de maneira diferente por preconceito, por relações com a sociedade de um modo geral, mas que também tem uma unidade comum, tem um sentido comum de estarem todos nessa sociedade, e essa luta, ou seja, equalizar o que eu falei que é a identidade, o que é a diferença e o que é a igualdade, ela é essencial para que a gente tenha uma sociedade que permita que todos nós vivamos com as condições mínimas garantidas, de certa forma, ganhar ou reganhar direitos de cidadania, que é fundamental que o movimento LGBT procura, mas guardadas as suas diferenças e as suas diversidades internas em relação à sociedade como um todo. Então, parece que a cultura brasileira ela tem um paradoxo, não só para os LGBTs, mas para muitos grupos, que é, quando você olha na superfície, nós parecemos uma cultura muito aberta. Quando você vai, a fundo, quando você submerge na cultura brasileira, você percebe que ela é extremamente, vou usar um termo aqui, mas estamental, ou seja, ela é muito dividida por questões importantes. E nesse sentido, esse paradoxo, assim, ele cria problemas para a gente, ele cria problemas, por exemplo, para a comunidade LGBT de um modo geral, que é o ódio especificamente, e quando essas mortes elas vêm à tona, as pessoas dizem não é isso. Então, o tempo todo essa tentativa de dizer, de fazer com que essa ideologia de que nós somos uma sociedade harmônica, de que somos uma sociedade liberal respeitosa, que ela volte à tona quando na realidade os fatos revelam, e aí a comunidade LGBT prova disso, revelam que não é bem assim. É como a gente impactar a sociedade, como a gente influenciar a sociedade de um modo geral, para que ela entenda que sim, é uma sociedade homofóbica, transfóbica, lesbofóbica, e que não dá para a gente negar isso, ou seja, negar que essa é uma experiência central na cultura brasileira não vai impedir que pessoas morram, que essas questões deixem de acontecer. Então, quanto mais a gente verbalizar, isso gera tensões, como as tensões que a gente tem vivido hoje em dia, obviamente, quanto mais tensões a gente gera, por um lado positivo dessas tensões é que a gente consegue falar sobre elas. Tem questões negativas, obviamente, mas o fato de que nós podemos falar sobre elas abertamente vai criar uma possibilidade, imagino, estou pensando aqui, sendo otimista, de que no futuro a gente consiga visualizar situações, pessoas serem assassinadas ou sofrerem violência física por conta da sua orientação sexual, que isso diminua. Ou mesmo, um ponto que eu acho que é muito importante a gente revelar, as pessoas que podem ser lidas num dado momento equivocadamente como sendo homossexuais ou lésbicas, muitas vezes sofrem dessa violência. Então, quantos casos a gente não vê na televisão, nos noticiários? Então, é óbvio que atinge essencialmente, especificamente, populações LGBT, mas a prova de que essa cultura é tão insidiosa e tão odiosa em relação a esses grupos é que ela também atinge pessoas que não pertencem a esses grupos, mas que eventualmente podem estar dentro de determinados estereótipos que se consideram deles. Acho que, assim, vou começar pelas possibilidades, Há muitos anos atrás, lá nos anos 94, 95, você tinha uma propaganda americana muito interessante que era sobre o advento da internet. E agora não me lembro muito o conteúdo da propaganda, mas ela começava dizendo que a internet era um lugar sem país, sem cultura, sem nação, sem línguas, em que todos nós seríamos iguais. Assim.
E que era esse campo de oportunidade que talvez não existia em outras mídias clássicas e que cada um de nós podia se mostrar como nós éramos e construir, sei lá, uma espécie de comunidade democrática, horizontal, sem padrões tão rígidos. Com muito tempo eu acho que a gente acreditou nisso, né, que esse era o espaço, mas um tanto pela própria organização da internet, né, os seus algoritmos, a sua divisão dos grupos a partir dos interesses, de modo que a gente acabe só tendo acesso a coisas que corroborem nossas próprias opiniões, ou buscando aquilo que tem a ver com as nossas próprias opiniões e tendo menos acesso àquilo que é o diferente, mas também pelo fato de que a própria comunidade da internet se expandiu de maneira gigante, né? Faz com que tenha o seu aspecto negativo. Então, o seu aspecto positivo seria que muitos dos temas, muitas das questões que hoje em dia a gente traz para o debate público, né, os temas de identidade LGBT, de direitos, e mais de direitos humanos e direitos civis LGBT, por exemplo, o grande debate sobre feminismo, sobre violência de gênero, eles não teriam se penetrado tão fortemente na sociedade nos últimos 20 anos sem o acesso às mídias sociais, né, especialmente para as pessoas mais jovens, assim, que muitas vezes o acesso que elas têm é muito mais pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Facebook, menos pela televisão. Isso constrói uma visão de mundo muito importante para essas pessoas que muitas vezes a gente não teria pelos mecanismos mais clássicos de difusão de informação que nós temos. Mas se isso é positivo, por um lado, óbvio, a gente trouxe esses debates, os outros lados também cresceram e se apropriaram dessa mídia. Se a gente observa, sei lá, os recentes ataques, você criou também uma cultura de ódio, assim, parece que, e é óbvio, assim, de diferentes formas, às vezes aquele sujeito frustrado atrás do computador vendo um vídeo do YouTube que escreve uma mensagem de ódio para alguém, uma mensagem racista, homofóbica, até grupos que efetivamente querem sair dessas redes sociais e matar, tipo, violar o direito das pessoas que eles consideram diferentes delas. Assim. Então parece que esse é um dilema que a gente não consegue resolver muito bem, assim, né? Como é que você controla, por exemplo, até que ponto é liberdade de expressão e até que ponto é discurso de ódio? Né? Se a gente, por exemplo, estabelece uma fronteira muito rígida, pode ser que aquilo que hoje em dia a gente considera como liberdade de expressão venha a ferir o direito de outras pessoas num dado momento. Pode ser que se a gente estabelece uma fronteira muito flexível, como me parece que é o que a gente tem hoje, a gente abre espaços para que aquilo que é só falar mal do outro, para aquilo que é só expressar uma opinião odiosa em relação ao outro, se converta em violência efetiva e destruição da vida dessa pessoa. Então, assim, é importante que a gente tenha em mente que a gente precisa estabelecer os limites sobre o convívio democrático e o convívio da tolerância na internet, nas mídias digitais, mas que não seja nem extremamente rígido, para que a gente se perca no curso da história, mas que também não seja extremamente flexível. Eu sou o Fernando Oliveira, mas muita gente me chama de Cefito. Eu me formei em jornalismo no Recife, numa faculdade chamada Universo. Comecei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, depois transferi para o Recife, onde meus pais moram. Fiz pós-graduação na SPM aqui em direção editorial. E eu apresento esse programa de TV e sou colunista da Folha. Eu co-apresento Mulheres alguns dias aqui com a Cássia Fonseca e a Tia, na Gazeta, e apresento Estação Plural na TV Brasil, que é o primeiro programa LGBT da TV aberta. Eu acho que a comunicação, especificamente a televisão e os meios de comunicação de massa, tem uma grande responsabilidade social para com os LGBTs. Porque nem todo mundo está esclarecido sobre o que é LGBT. E num país em que a educação sexual e de gênero tem sido excluída dos colégios por décadas e décadas, e agora que entrou em questão tem novamente sido excluída, um país que apaga órgãos genitais em livros de biologia, não está muito pronto para lidar com a sexualidade. Eu acho que a televisão cumpre um papel fundamental, assim como o jornalismo impresso e a rádio também. A televisão e os veículos de comunicação de massa precisam esclarecer para a população, para minha avó lá no interior de Pernambuco, de maneira didática, que os LGBTs têm direito aos mesmos direitos que todo mundo tem. Eu acho que os veículos de comunicação de massa têm por obrigação colocar em pauta questões de LGBTs, apenas porque todo mundo tem um LGBT na família, ou bem próximo. A gente é pelo menos 10% dessa população. Eu acho que o Brasil é um país que tem muito
muito medo da própria identidade e dos próprios desejos, sabe? O João Silvério Trevisan, no último livro dele, Pai Pai, que o Brasil é um país de enrustidos. Por quê? Porque a gente vive um cotidiano à base do jeitinho brasileiro da malandragem, sabe? As coisas só são feitas aqui quando elas são desesperadamente necessitadas. Ninguém parte para fazer algo de vontade própria, assim. A gente só vai nos 45 do segundo tempo. Acho que esse é um caráter muito próximo da personalidade brasileira mesmo, sabe? As pessoas têm medo de lidar com o desejo e têm medo de se entender melhor. Não é à toa que a gente vive num país que mata muito LGBT e tem travesti como o termo mais buscado em sites pornôs. Não é à toa que a gente fala de pedofilia, mas não problematiza que novinha é o termo mais buscado em sites pornôs como o Xtube, RedTube e afins. Eu acho que o brasileiro precisa primeiro entender sua orientação sexual, sua sexualidade, para depois poder problematizar esse outro tipo de coisa, sabe? A gente é um país que tem medo de dar a própria identidade e mais do que isso, a gente é um país que odeia o próprio desejo. Eu acho que o discurso nada contra, mas no curto feminado sou discreto, nada mais é que uma homofobia internalizada. Na verdade, a gente vive num país bem oprimido pela heteronormatividade, em que toda criança, pelo jeito que aperta a mão, mastiga ou anda, ela é tolhida de seus direitos mais básicos. Aliás, o direito mais básico é o direito a ser feliz e viver em sociedade. Eu acho que esse tipo de discurso não cola. Quem tem nada contra e diz que sofre heterofobia, quando nenhum hétero no Brasil morre por ser hétero, tem algo.